Olá, olá! Estamos iniciando mais um Coopcast. E hoje nós temos um momento muito especial. Vamos fazer uma conversa de caráter internacional. E nós contamos aqui com a presença do querido amigo e acadêmico professor Pedro Bittenbender, que nos deu no Coopcast o privilégio de ser o primeiro que nós realizamos a nossa conversa. O primeiro entrevistado do Coopcast, que já estamos há mais de 20 episódios no ar. Pedro, seja bem-vindo. Também contamos com Javier Cobas, que vem de Vigo, na Espanha. Uma região do sudoeste da Espanha, uma região portuária, né? E que de indústria automobilística que está presente por lá, e também toda uma região cooperativada em termos da produção agrícola. Então, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, muito obrigado por participarem. E daí eu já começo perguntando o seguinte: Pedro, por favor, nesse trabalho acadêmico intenso que vocês têm desenvolvido, de integração entre a área acadêmica aqui do Brasil do Mercosul, da Argentina e do Paraguai, né, da Rede CIDIR e outras, apresente o nosso convidado para que a gente se situe um pouco melhor e depois nós seguimos a nossa conversa. Nossa saudação ao seu especial particular amigo e colega docente Javier Cobas, da Universidade de Vigo. Uma alegria, uma honra estar compartilhando este espaço. E é exatamente neste ambiente de amizade, de trabalho, de integração, de pesquisa e de avanços que está alicerçada uma trajetória de colaboração, cooperação de mais de 2 décadas de caminhada. E dentro desta construção, com a integração com o colega e amigo professor Dr. Javier Cobas, também da Universidade de Vigo, professor Dr. Carlos Jardón e outros, professora doutora Ângela, que é uma bióloga da Universidade de Corunha, que também está na região noroeste do Rio Grande do Sul nesta fase, em programa integrado, e dentro desta dinâmica de fortalecer nossos laços de cooperação, vinculados ao tema do cooperativismo, do tema da integração fronteiriça, do desenvolvimento regional e também, dentro do nosso programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional e a sua prioridade da internacionalização, de ampliar efetivos laços, não só de viagens, não só de visitas e de estudos pontuais, mas de laços duradouros. Por isto, está na Unijuí por estes dias este pesquisador renomado da Universidade de Vigo, na qual já integrou a reitoria desta universidade, liderando um dos mais audaciosos projetos da universidade em cooperação da universidade com a comunidade, com o poder público, com empresários e a própria comunidade, para viabilizar projetos de desenvolvimento. E como Vigo está na Galícia e está ao norte de Portugal, praticamente na divisa, este núcleo, liderado por Xavier e por Jardón, lideram e coordenam um dos mais vigorosos e exemplares processos de integração fronteiriça na Europa, que é a integração entre Portugal e Espanha, de integração regional nesta região do Minho. E nós temos muito a caminhar em nossa dinâmica, não só de internacionalização, mas principalmente integração da nossa região de fronteira, que você, Alceu, professor Dr. Alceu, também é convivas há 4 décadas desta interação fronteiriça, vezes mais fluida, vezes mais frenada, como dizem os espanhóis. Então, Xavier também é, acima de tudo, um galego, e onde se fala, permite antecipar, e posterior Xavier vai detalhar, é a região mais portuguesa da Espanha, ou é a região portuguesa mais espanhola, e principalmente a que mais se identifica com a nossa colonização portuguesa,
porque é dessa região que vêm os nossos precursores portugueses para o Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Xavier, nesta nossa integração. Já tivemos aula aberta na Unijuí, vamos ter outras reuniões em fronteira, envolvendo comunidade argentina, brasileira, envolvendo lideranças políticas, empresariais, e que seguramente, a partir do regresso de Xavier, novos projetos de cooperação estão sendo construídos. Então aqui estamos apenas com uma pequena ponta de iceberg do que vai se passar. Que maravilha, seja bem-vindo ao nosso rincão, ao nosso país, que você já conhece, né? E construindo essa integração. Bem-vindo! Muito obrigado, Alceu, muito obrigado, Pedro. É um prazer estar em Ijuí, estar também na própria universidade na Ijuí para partilhar experiencias de cooperação, experiências do mundo cooperativo, experiências também do mundo de fronteira, de que podemos fazer. Normalmente os territorios de fronteira somos periferia dos nosos países, portanto, a nosa lógica ten a ver con realidades diferentes das grandes capitais, e moitas veces as decisóns dos outros afectan dun modo diferente nestes territorios. Tamén por iso abre posibilidades que nin sempre se traballan, porque a idea de integrar sobre todo estruturas económicas, de integrar o que chamamos as cadeas de valor, os procesos productivos, pode dar fortalezas aos territorios de fronteira que nin sempre temos consciencia que iso é posible. A questão fronteiriça para nós ela é histórica nessa nossa região, em razão de que nós temos uma ocupação e colonização muito semelhante, principalmente com a região norte da Argentina, e também aqui no Coopcast nós tratamos também do cooperativismo do Paraguai, que nós temos umas semelhanças muito grandes, né? Então, a mesma questão, o sul do Brasil com uma relação muito intensa com o Uruguai, né? Então nós temos três fronteiras com três países que são no estado do Rio Grande do Sul, sempre com uma relação intensa, por outro lado também justamente na mesma perspectiva de sermos periféricos, né? De sermos... quais seriam vamos perguntar da seguinte forma, quer dizer, que programas vocês estão vislumbrando de nós conseguirmos intensificar do ponto de vista produtivo, do ponto de vista acadêmico, à medida que a universidade, muitas vezes, ela vai abrindo e vai demonstrando, a academia mostra para a sociedade onde estão os potenciais, né? E analisa as ações que estão sendo desenvolvidas. A minha pergunta vai no sentido de, onde você vê essas possibilidades a partir da experiência europeia que vocês têm de construir processos de integração fronteiriça dessa região? Pronto, nós sabemos que nunca há duas fronteiras iguais, mas tamén é verdade que teñen moitas coisas en común que non teñen con outros territorios. Cando é posible abrir un proceso de integración, o proceso vale para tudo. Logo a situación específica dos países deixa ou non deixa facer máis, facer menos. Por exemplo, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da formación, tens posibilidades conxuntas de facer programas, por exemplo, de intercambio, de facer programas de títulos partillados, mesmo de títulos dos dois países. Dúas universidades de fronteira teñen maior facilidade moitas veces para criar títulos que podan dar servizo a dois países ou ter xente dos dois países. Iso facilita moito a abertura, facilita moito a introdución. Nos niso temos feito moito, mesmo si sabemos que a homologación, a legalidade dos títulos é moito complexo ter un título para dois países, principalmente no Brasil, mas en xeral pode acreditar que mesmo lá temos dificultades, porque pode haber un rexistro con un número mínimo
numa lei cualquer de créditos que no outro, ou os bastionarios de algo teñen dito algo dun país. Ao final, é posible, mas realmente é mesmo complicado, mas fase e cando abre unha porta a xente, sobre todo a xente que logo no seu futuro pode ter facilidade para deslocar, estar a traballar en permanencia nos dois, abre moitas posibilidades. No ponto de vista académico, os programas facilitan iso, mas no ponto de vista, sobre todo empresarial, no ponto de vista de economía, tal vez é onde está o maior ponto forte da integración. A lógica, a intuición é que temos unhas capacidades, un sector cualquier, pensemos na industria da madeira, por exemplo, desde as árbores até os móveis ou a celulosa, a pasta de papel. Posiblemente no territorio temos algunhas capacidades, algúns produtos, algunhas hipóteses. É moito posible que no outro tamén há unha estrutura da cadeia de valor da madeira, do clúster, e posiblemente se traballamos non dois clústeres, dúas cadeas de valor máis unha lógica conxunta, pode que aparezan moitas posibilidades nas que un empresario dun país pode ser fornecido no outro a escasos 100 ou 200 kilómetros, cando está a trazer o produto a 1000 kilómetros do seu propio país, ou pode ter a complementariedade para crear un produto novo, facer outra coisa ou comprar a mellor prezo. O sea, moitas posibilidades. E moitas veces a barreira, unhas veces a barreira mental, outras veces a barreira é a falta de meios ou de formación ou de postos de fronteira cualificados para dar este tratamento. Mas as propias empresas de fronteira poden gañar moito se teñen esa vontade de traballar, de facer traballo conxunto, aliñando, detectando onde que teñen esas posibilidades de negocio. Pedro, que tem feito um trabalho intenso com a rede CIDIR, na construção de uma rede acadêmica aqui na região fronteiriça do Mercosul. Como é que você vê essa questão de nós realmente irmos para a integração de algumas cadeias produtivas dentro desta realidade que é um pouco diversa, em que principalmente a Argentina tem, nessa região da rede CIDIR, tem sistemas de produção bastante diferenciados, enquanto que no Paraguai nós temos uma identidade muito maior. O que vocês já têm identificado nesse processo? Várias experiências boas, positivas. Temos muito mais a caminhar. O campo da educação não deixa também de ser uma cadeia de valor, uma economia, uma cadeia de valor. Atualmente, dentro da rede CIDIR, temos desenvolvido cursos conjuntos, cátedras compartilhadas, chamadas aulas espelho, ou seja, tem professores brasileiros, argentinos, paraguaios ministrando e alunos que compartem a mesma sala de aula. E vale acreditação para cada um dos 3 países e cada um dos participantes tem 3 acreditações. Esta é uma. Uma segunda, onde Vigo, e por isso essa integração positiva, é uma das universidades líderes europeias também na constituição dos chamados doble títulos. O que é doble título? São relações de cooperação bilateral entre universidades, onde alunos em programas previamente planejados em conjunto, a Universidade Europeia, por exemplo, ministra o seu, nós ministramos o nosso, acolhemos por um período alunos europeus, e eles acolhem por um período de um ano alunos nossos, e ao final os dois saem com 2 títulos. Eles saem diplomados como brasileiros e europeus no Brasil com o título de graduação e saem na Espanha com um título, tanto os brasileiros quanto os espanhóis com um título espanhol na mesma carreira. Essa é uma. Segunda é uma outra dinâmica de integração doble título entre carreiras, entre cursos correlatos. Isto no campo da educação. E estamos dialogando fortemente, o que vai resultar inclusive em reuniões de reitorias, de sentido de afinar, para constituir ambientes com esta regulamentação. Xavier chamava a atenção que também a educação tem várias travas e dificuldades. E por vezes a água constrói o seu caminho para contornar e aí é uma importante estratégia. No campo
também econômico, de cooperativa, você próprio é testemunho, de lideranças cooperativas, de lideranças empresariais que participam de atividades produtivas empresariais, feiras de lá e aqui, entre outros. Destaco aqui uma ênfase que tem nos sido reforçado por Xavier, por Jardon e outros que conhecem a relação de fronteira, que por vezes as travas não são legais. As travas são as nossas próprias limitações em saber operar os processos burocrático-legais aduaneiros de fronteira. E aí a comodidade nos faz sermos eminentemente endógenos, nacionalistas e, portanto, tem esta conotação. Por isso está aflorando aí a perspectiva futura de um amplo programa de formação, que não é um curso, mas um programa de formação multilateral nesta perspectiva, onde seguramente sua história, suas competências também estão inseridas para contribuir. E, principalmente, o terceiro ponto que quero enfatizar aqui é de que esta relação, primeiro começa a prática, depois muda a lei. Em regiões de fronteira, não é primeiro a lei para depois fazer. Porque a lei é central, é dos poderes centrais e sempre vão ver a fronteira como um lugar de conflito e não como um lugar de oportunidade e de integração. Por isso, quem vive universidades localizadas em região de fronteira, cadeias produtivas empresariais, com associativismo empresarial, desenvolver competências de operação bilateral, multilateral, e a partir disto, a partir de evidências produtivas, econômicas, políticas, educacionais, aí sim ter um robusto respaldo também político-organizativo para aí então motivar a adequação da legislação necessária. Porque os acordos, principalmente do Mercosul, são acordos, sim, de integração de cadeias produtivas, mas são cadeias offshore, são cadeias de grande valor e de longa distância, ou seja, são entre Volkswagen, são entre grandes companhias produtoras que não são companhias que estão localizadas na fronteira. Por isso é importante, e esta é uma concreta possibilidade real que se potencializa com esta cooperação com Xavier, com Vigo, com a Argentina, com a Rede Cedir e com várias outras iniciativas. Destaco, por exemplo, uma reunião importante em São Borja, entre São Borja e Santo Tomé, onde Vigo está passando a se somar também, porque aí está uma experiência inédita latino-americana, que é o primeiro centro unificado de fronteira. Integrado, unificado de fronteira. Isto é uma evidência empírica fantástica de que é possível. Está real, está aí sendo feito. E talvez tonificando relações econômicas produtivas, a infraestrutura como uma consequência e não como uma questão preliminar. Estou me referindo também à infraestrutura de pontes, de outras conexões que se fazem neste ambiente. Por isso, esta pauta, ademais um pouco algumas tormentas políticas entre os países que estão presentes e talvez se tonifiquem nos próximos períodos, não vão limitar estas possibilidades. Aliás, vão dizer, as iniciativas terão que ser locais, regionais e talvez sejam menos lideradas a partir dos poderes centrais em função de alguns ruídos e por isso dentro desse contexto. Eu vou aproveitar para, trazer mais um exemplo nessa perspectiva. Na semana passada, eu tive uma participação virtual em Chillán, no Chile. Ocorreu uma reunião, um congresso da CLERTIC. CLERTIC é uma confederação internacional de cooperativas de eletrificação e serviços públicos. Elas são muito presentes na Argentina, muito presentes no sul do Brasil, muito presentes no Chile, alguma coisa não com muita presença no Uruguai e no Paraguai. Mas estiveram presentes, estiveram participando cooperativas e federações do Panamá, da Costa Rica, da Bolívia e de um conjunto de outros países da América Latina. Qual é o objetivo da CLERTIC? Agora, qual é o objetivo bem factual que a federação construa
um ente internacional para buscar e acessar fundos e construir uma parceria, uma aliança latino-americana para a distribuição de sinal de internet de qualidade para as regiões mais periféricas, né? E que deste ponto de vista essa tecnologia de comunicação é fundamental para o desenvolvimento local das comunidades, né? Então, mais uma dessas iniciativas que eu acho que vale a pena a gente, digamos, divulgar, que muitas vezes a nossa audiência, né, não tem ideia do que o cooperativismo e as ações associadas estão realizando. Eu vi que ontem Javier teve uma aula aberta na Universidade Regional do Noroeste do Estado, a Unijuí, em que falava um pouco inicialmente das questões relativas às cadeias produtivas existentes lá na Europa, e eu gostaria de ouvi-lo um pouco, que nós vem muita informação para nós aqui de que quer dizer, a crise econômica e principalmente da concentração de capital vem ocorrendo com muita intensidade, né? E que o próprio modelo também tem seus limites, né? O modelo capitalista. Como é que é a sua visão com relação a esses sistemas produtivos e como é que nós podemos construir links eu diria assim, com a América Latina nesse sentido, né? Conosco. Talvez a principal ferramenta para tudo que leva anos en situación de ser asinada, mas non damos finalizado, é o acordo de libre comercio entre o Mercosur e a Unión Europea. Iso representa, son moito complementares, mas pelo fato de ser moito complementares nos grandes acordos, sempre a partes gañan as dúas partes, mas sempre a partes en cada unha delas que perde algo. E eu acho que iso está a retrasar moito ese acordo xeral. Tal vez o máis evidente, visto por exemplo con o ollar da Europa, é que toda a potencialidade deste mundo cooperativo de produto do sector primario, de gado, todas estas capacidades no sector alimentar, evidentemente terían unha chegada a mercado sen arancel, sen custo alfandegario moito maior na Europa. Por tanto, as sectores da Europa que lógicamente teñen medo dese efecto, igual que a industria, por exemplo, do automóvel ou das componentes no Brasil ten preocupación con o que sería, por exemplo, a entrada de toda a industria alemá do automóvel ou francesa, que eso é natural, mas realmente sería un grande paso para o desenvolvimento. Para todo o que é o mundo de tradición, nós temos un mundo cooperativo máis focado no sector alimentar, no primario. Temos moita cooperativa na vinicultura, tanto na Galiza como no norte de Portugal. De facto son as mesmas castes, é o mesmo produto. Temos un mundo cooperativo no sector da vinicultura, no sector do leite, o mundo do leiteiro, é un desenvolvimento de pequenos propietarios, camponeses con gado, quase todo ese mundo é cooperativo. Temos tamén cooperativas fortes con os ovos e o frango, a maior cooperativa na Galiza ten a ver con ovos e frango. Entón, o que leva ao suceso as que van para a fronte fundamentalmente o teñen feito pela procura de mercados exteriores. Tamén é verdade que compites con a Danone, con Lactalis, con todos, sabemos de grandes compañías, mas existe ese mercado cooperativo. Moitas veces existe ese mercado cando sobre todo podes diferenciar no social e mesmo no produto, na cualidade do produto, aquilo que se faz. Há un mercado que tamén valoriza ter consciencia que o produto está feito por pequenos produtores, que está feito con determinadas cualidades ou determinadas tradições, o procede de determinados lugares específicos con o que chamamos unha denominación en origen. Por tanto, ese mercado está pronto a pagar un maior prezo pelo produto. Non falamos de
unidades pequenas, mas falamos a gran escala, quer dizer, de un tamaño importante do mercado. Mas, sobre todo, o que percebemos lá, e pensamos que a tendencia é a necesidade de abrir mercados exteriores. É un exemplo. Cando comezou a crise en 2008, a España era un país que xa, de todo o que producía España, de bens, mas tamén de servizos, o 26%, unha cuarta parte do que facía España, ia para fora. Ia para fora, pode ser en produto, tamén é verdade, pode ser en servizos, o turismo, é unha lógica exterior, España é moito turística en xeral, mas falamos de 26%, iso foi en 2008. En 2022, após 15 anos, esa taxa de saída ao exterior pasou de 26 para 40%. O 40% do total do que se faz na España vai para fora. É quase un ponto por ano. Então, isso quer dizer que aumentou a competitividade do país como um todo. Totalmente, mas na mesma altura que aumenta o que sai do país, tamén aumenta o que entra. Quer dizer, a nosa idea aumenta a dinámica global. É verdade que iso foca ou produce unha distribuición do capital e dos lucros moito inigual. É evidente que nos grandes sectores de desenvolvimento estamos a viver unha nova era. Nos achamos que nos saímos da idade media para a idade moderna, sobre todo con a imprenta. E a imprenta realmente o que marca o paso ao renacimento, o que marca o paso dun cambio de era foi a imprenta. Noutros países, por exemplo, en España se vinculaba a descoberta oficial da América, ou noutros países se vincula na Europa a queda de Constantinopla, mas realmente o que nos tira da idade media para a moderna é a imprenta, porque é unha mudanza no xeito de transmitir o coñecimento. Iso quer dizer que, por exemplo, non se pode comprender o efecto que teve a Biblia de Lutero sen a imprenta, sí. A mudanza do coñecimento e o debate. O que estamos a viver xusto da mesma altura que a aparición da imprenta. Para o mundo digital e mudamos a forma de transmitir o coñecimento. Estamos a falar aquí, estamos a falar en Ijuí, pode estar cualquera a escutar alá na Galiza o que estamos a falar os tres, a ver, o que estamos como Alceu, como Pedro, en tempo real, nun mundo que migrou para o Brasil en barcos. Non há moita xente viva que migrou para Santos, para Río en barco. Estaríamos a falar en tempo real ou a enviar diñeiros ou a facer cualquier coisa. E sobre todo unha transmisión do coñecimento. Entón, estamos nun cambio de era, non é só unha pequena evolución. En ese cambio de era, todas as compañías que teñen a ver con a tecnoloxía, con o desenvolvimento dos novos modelos de negocio, teñen lucros inmensos. Iso é o que realmente está a producir esa situación inigual na distribuición da renda e da riqueza mundial. Mas nesa lógica de globalidade, mesmo as cooperativas e o pequeno produto ten o seu espazo, mas ten que procurar o mercado. O que non podemos é aguardar a que o mercado vai vir a nos. É mellor a práctica antes da lei. É mellor non perder moito tempo e pensar en se eu teño un produto, como é que posso levar este produto a outros sitios onde que faz sentido. É posible que moito dese produto ou algún del faça moito sentido na Europa en pouco tempo. Eu acho que você lança para nós um grande desafio. No início da sua resposta agora, sobre 3 cadeias produtivas, por exemplo, que é a da vitivinicultura, do leite e da produção de frangos, enfim, da proteína animal. Elas são muito presentes aqui no sul do Brasil, né? Essas 3 cadeias. E talvez as nossas cooperativas, talvez não tanto na vitivinicultura, mas do ponto de vista da produção e da relação, nós somos... o nosso cooperativismo ele é muito ainda guiado pelo mercado, né? Quer dizer, ela não tem um protagonismo, né? Nós não temos um protagonismo internacional, são as grandes corporações que acabam comandando, né? Ou as demandas, por exemplo, China, que nós somos exportadores, nós não temos protagonismo de fato, né? Em muitas delas. De outra parte,
se nós construíssemos uma integração maior entre essas nações, nós poderíamos constituir um protagonismo para atingir terceiros mercados. Aliás, me parece que, se nós olharmos quem saiu de 28% para 40% da produção e ser internacionalizada, o sul do Brasil tem muito que aprender, né? Esse é um desafio que nós temos pela frente. Tamén é verdade que a España é un país pequenino comparado ao Brasil, que é un continente. Por tanto, sacar as coisas fora da España cando é pequena é máis simples do que sacar dun continente, non é? É todo relativo. Mas é verdade que existe esa capacidade. Nos percebemos que Brasil é un país no seu conxunto, singularmente o sul do Brasil, que con diferentes gobernos e situacións, mas no conxunto nos últimos 25 anos avanzou moito mesmo. Todo é paso a paso, por tanto, o avance real nas cualificacións, nos produtos, na internacionalización, mas é unha cuestión de ir para a fronte, de avanzar. É posible que cada produto, especificamente aquí, teña un mercado diferente. Por exemplo, tal vez a maior fortaleza do viño feito aquí no sul do Brasil é que viño brasileiro nun país que é un continente que non ten en xeral cualidades para o viño máis as que ten xusto o Río Grande do Sul. Por tanto, o propio mercado brasileiro é un mercado enorme para a propia produción. Pode que haxa outro tipo de produtos que efectivamente facen máis sentido para o mercado internacional. Entón xa ten a ver, por exemplo, con a capacidade de acrescentar valor. No caso do leite, por exemplo, os nosos desafíos eran que nos tiñamos gado moito pequeno camponés con poucas vacas, con pouco gado, para facer leite entre todos. Mas o valor acrescentado está no iogurt, na manteiga, nos produtos, mesmo nos precociñados, xa, en coisas que teñen a ver con produto máis avanzado mesturado con outros produtos. E esa capacidade existe, mas exixe, bueno, como todo, unha disciplina, unha consciencia de avanzar. E en xeral, moitas das que foron a mellor avanzaron por iso, porque criaron novos produtos, diferenciaron, muda a procura, a xente xa non quere un produto, a xente quere o produto cociñado, cuando menos na Europa, a xente traballa, mudan os horarios, non se pode parar a facer o almozo como se facía antes. Moita xente quer no fin de semana comprar o produto na loxa, comprar quase feito, entón xa non chega a conter materia prima, mas dar feito. É todo unha mudanza en permanencia. Pedro, e como será a sequência? O que as universidades daqui estão agora propondo nesses desafios que nós temos? Ouvindo vocês, mas na perspectiva de uma pequena síntese do que está rolando, está sendo tratado na mesa aqui. Independente se for algo feito na agricultura familiar, se for feito na agricultura empresarial, se for feito na indústria, for feito em qualquer lugar, tem que ser feito com qualidade, ou seja, não tem mais espaço para níveis intermediários que não seja muito bem feito. Segundo, essa referência tem que tomar a qualidade também dos outros países vizinhos, porque senão a competitividade dos outros vai nos afetar negativamente. Terceiro, há a necessidade, especialmente em regiões onde prevalecem micro e pequenas empresas, um processo de cooperação e associativismo empresarial. Não vão ser empresas, pequenas indústrias que vão se salvar isoladamente. Entre os iguais, tem que estabelecer espaços de colaboração. Lembremos aí de redes de cooperação e outros programas. Terceiro aspecto, o cooperativismo, seja enquanto estratégia, enquanto modelo de organização, tem um papel de protagonismo muito importante, porque tem uma forte influência sobre a matriz produtiva da região e principalmente no que se refere à agregação de valor. Temos aí experiências muito importantes no leite, uma central de cooperativas que está a 30 quilômetros de Juí, que é um modelo não só importante para a indústria, para o modelo de organização, mas inclusive na sua arquitetura tributária para com os territórios envolvidos, que Xavier já lo conhece, ou seja, são experiências inovadoras e cabe ao cooperativismo
uma outra liderança a partir desta, que é a liderança também de credibilidade, de segurança e de liderança institucional para com o coletivo de liderança regional, quando nos referimos à região de fronteira. E, por último, você pergunta à universidade, aos programas de mestrado e doutorado, como o nosso, em desenvolvimento regional e outros. A universidade está sendo convocada a colocar o melhor de si nesta dinâmica. E cuidado, o melhor de si não é botar dinheiro. Não é botar a inversão de capital. Isto cabe aos investidores. Mas a liderar estratégica e institucionalmente uma dinâmica científica, tecnológica e de liderança de organização social, que se passou também na Espanha e Portugal, mas aqui com a liderança forte. E por último, para além deste protagonismo e iniciativa da própria universidade a partir dos seus diferentes mecanismos de interação com a sociedade, também um rompimento de que por vezes algumas coisas parecem meio nuvem, oculta, ou é problema, ou são travas. Veja que Xavier nos alerta que grande parte das maiores redes de cooperação transfronteiriça são redes imateriais. São redes de conhecimento, são redes de capacidades, de tecnologias e, portanto, cuidado. Este tipo de cooperação requer outro tipo do que ponte, requer ponte, no entanto, um outro tipo de ponte do que a ponte sobre o Rio Uruguai, por exemplo, que são pontes das pessoas se conhecer, das pessoas se colocar em comum e colaborar umas com as outras. E aí sim fazer, através da cooperação, a fronteira um lugar de encontro, de integração, e não uma divisa, não uma separação. Do outro lado, e deste lado, não tem mais lado, tanto é que estamos falando de um território sul-americano, mediterrâneo, ou seja, de meio que carece para a sua competitividade cooperativa e inserção e fortalecimento a necessidade de cooperar. Isso perpassa todos os órgãos públicos, universidades, empresários, comunidade organizada, para viabilizá-lo. Então, o desafio é grande, mas as possibilidades existem. E entendemos que essa colaboração da Unijuí com a Universidade de Vigo, com a Universidade Gastão de Echarri, com as demais universidades irmãs, que saúdo aqui de maneira muito especial por essa trajetória da Rede CIDIR, e outras universidades que se somam, vejam só, a cooperação de rede para rede. O professor Xavier é um dos líderes para conectar a Rede CIDIR a uma das mais importantes redes europeias de universidades. Então não é mais só tete a tete, tem níveis de segunda geração de cooperação, abrindo espaço e abrindo possibilidades, inclusive para alcançar o que você destacou antes, recursos, fundos europeus e outros de investimento destas pautas e destas dinâmicas. Só não avancemos por carência de liderança e se este coletivo não o quer. Fantástico, né? Olha a dimensão que nós estamos adquirindo aqui. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta, um questionamento bem mais pessoal e, por favor, um pouquinho fora desse. Nós estamos observando aqui no sul do Brasil, você tocou um item, turismo, né? Nós estamos observando aqui que o Brasil está, eu diria assim, engatinhando numa série de questões ainda, aprendendo muito com relação a isso, e nós estamos observando um movimento de turismo rural, né? Que ainda é bastante incipiente no Brasil, principalmente nas nossas regiões. E vocês têm na Espanha experiências associativas de organizações para o turismo rural? É uma pergunta muito específica. Não, mas é verdade, temos o turismo rural apañou o suceso desde há quase 20 anos.
foi unha novidade, foi un cambio de tendencia do turismo que xa non procura, non quere estar con toda a xente en todo o tempo, xeio tudo, multidóns nas praias, moita xente o que quer, a consciencia do descanso e da desconexión é outra coisa, e procura iso na natureza, sobre todo unha populación urbana que non ten esa natureza. Há moitas crianças que nunca viran unha vaca, por exemplo, mesmo. Entón, realmente houve unha mudanza xa 20 anos forte, e o que se foron xerando foron dúas coisas: unha iniciativa política, unha iniciativa pública de apoio que serve tamén, deu axuda a recuperar patrimonio rural, determinadas moradías ou situações ou construções que estaban a ser perdidas, tiñan unha hipótese de recuperación para dar servizo a turismo. E logo tamén é un ingreso, é un lucro para familias que son camponesas, mas que teñen un lucro adicional de estación. Renda adicional. É unha renda adicional xusto con, pois, mesmo compartillar as experiencias das culturas, do traballo no campo, de outras coisas. O que se fez, por exemplo, na Galiza, e o que fez tamén Portugal, é criar asociações das casas de turismo rural. Entón é unha lógica de partillar boas prácticas, de ter defensa da situación, dos intereses ante as administrações, pásase isto, non pasa, isto é un apoio, isto non é, bueno, esta lógica. Entón iso funciona, en xeral funcionou, porque é un turismo que estaba, o sea, nunca é o turismo máis maior, mas, por exemplo, a pandemia disparou a procura deste tipo de, o sea, pero foi unha loucura, ficou tudo xeio, ao 100% durante meses, nas fins de semana. E outra mudanza, con a mellora das comunicacións, o que antes sería dizer vou lá ao Trás-os-Montes en Portugal, ou vou lá a Lugo na Galiza, ou vou lá para moita xente de fora, pasou de ser unha coisa de dizer faso nas ferias a ser na fin de semana, por exemplo, porque os medios permiten iso. Entón, realmente... E con conectividade, ou seja, antes era ir para o interior e desconectarse, especialmente jovens e outros. Claro, agora está todo coberto. Totalmente, cualquier lugar destes ten unha wifi, se ve que faz falta, mas sobre todo é ofrecer experiencias diferentes, no monte, no mato, no río, por exemplo, cando há canoaxen, moita xente nunca subiu unha canoa. Há moitas posibilidades a facer, e o que funcionan nos dois países son asociações, mesmo por, como diría, con patamares diferentes, por segmentos. Há talvez algunhas moradas que teñen unha cualidade especial, unhas casas nobiliarias, por exemplo, Pazos teñen unha rede propia, mas logo unha casa normal de xente que traballa no campo ten rede tamén. Eu fiz essa pergunta porque é mais uma vez uma cadeia, né? Não vou chamar de cadeia produtiva, mas uma cadeia produtiva, né? Em que tem um potencial, tá, de exploração. E nós temos que lembrar que nós estamos em uma região fronteiriça, em que temos potenciais como o Rio Uruguai, toda a história missioneira. Nós temos um conjunto de, digamos, de potenciais ainda característico étnico imigrantes que caracteriza aqui uma região quase que cosmopolita, ou seja, você consegue construir identidades com distintos povos de todos os lugares do mundo, com algum tipo de vestígio e característica de imigrantes. Muito bem, muito obrigado pela participação. Eu volte sempre, né? E sabemos que Javier irá voltar ao Brasil e à nossa região. Professor Pedro sempre presente. Nós temos ainda alguns desafios aqui no Copcast para discutirmos. Uma que eu já coloco para o nosso internauta, de que nós temos pelo menos mais 2 temas a fazermos alguns episódios para contribuirmos na discussão do cooperativismo brasileiro latino-americano. Muito obrigado a presença de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Bom dia.